mas a oportunidade que nós temos de nos reunir nesta manhã é de oferecer um culto ao Senhor. Bendito é o E teu o nome, objetivo da Jesus. palavra de Deus é Ele que garante, e se eu pregar a palavra, então vai surtir efeito. Tenho certeza que o próprio Espírito Santo de Deus está me ensinando nesta manhã algo novo. Jesus. O culto é algo novo. A palavra de Deus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, a paz do Senhor. Podem sentar, graças a Deus por esta manhã. Louvamos a Deus pela oportunidade, agradeço ao nosso pastor pela confiança. E é sempre um desafio estar aqui na casa do Senhor, principalmente na sede, trazendo a mensagem, ainda mais depois de uma introdução que o nosso pastor trouxe logo no início do culto. A responsabilidade aumenta mais ainda, porque realmente nós estamos diante da igreja, e a igreja ela precisa ser tratada, né, com um alimento sólido, né, algo realmente que não venha do nosso conhecimento ou da nossa experiência, mas sim do trono de Deus para os nossos corações. Jesus. E assim Bendito é o teu vai nome, gerar Jesus. experiências, né, com cada um. Então é importante lembrar que a palavra de Deus ela surte efeito na nossa vida. E eu fico maravilhado quando algumas vezes eu mesmo já ouvi dos meus próprios filhos, lembrando de mensagens que eu preguei há mais de 15 anos atrás, e isso com certeza vem aquela alegria, né? Porque realmente foi alcançado os corações, ficou marcado aquela mensagem. E eu estava conversando ontem, nosso irmão Eduardo, exatamente sobre o que o pastor comentou aqui, sobre as mensagens repetidas. Eu aprendi na teologia que a mensagem só fica boa depois de 25 vezes pregada, né? Então a gente tem aí ainda de crédito mais de 20. Mas o que eu trouxe hoje para a igreja é algo que eu já ministrei sim, mas é interessante que nunca nós conseguimos ministrar da mesma forma, até porque é o Espírito Santo de Deus que conduz, é Ele que fala, Jesus. E é no momento certo, é para as pessoas certas daquele culto. Então, quando você ouve uma mensagem na internet, você não cultuou, você ouviu uma mensagem na internet. Quem cultuou é quem estava lá no culto. Então, mas é válido sim, é válido pela informação, pelo conhecimento, mas a oportunidade que nós temos de nos reunir nesta manhã é de oferecer um culto ao Senhor. Bendito é o E teu nome, o objetivo Jesus. da mensagem é que essa mensagem venha realmente fazer uma mudança no teu coração. E é por isso que a gente prega de novo, né, pastor? Porque quer ver o resultado. Então a gente prega e parece que, né, às vezes as pessoas não aprendem. Mas nós somos o primeiro a aprender. Isso é maravilhoso. E algumas mensagens eu posso até dizer que de vez em quando eu começo a mexer nos papéis lá em casa, nos rabiscos, nas anotações, nos esboços, até mesmo no computador, e eu acho coisa lá, meu Deus do céu, de anos, né, de 20 anos atrás. Mas quando eu encontro aquele papel e eu vejo aquela anotação, aquilo novamente acende o meu coração, porque é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não está condicionada a mim. Não está condicionada a mim. A palavra de Deus é Ele que garante, e se eu pregar a palavra, então vai surtir efeito. Agora é muito fácil contar da minha vida, é muito fácil contar a experiência. Mas eu aprendi com o pastor Edivaldo uma vez, eu me lembro muito bem que logo que eu comecei a ter as primeiras oportunidades a ministrar nas igrejas, né, aqui e até mesmo nas congregações na qual o Senhor permitiu eu estar ali trabalhando, uma certa vez eu tive um sonho, e nesse sonho me despertou num tema para ministrar. Aí eu peguei, fiz as anotações, fiz todo o esboço, só que eu coloquei no meio do esboço o sonho que eu tinha tido. E eu mostrei, né, ainda novo, né, que a gente ainda estava aprendendo aqui a teologia, e eu peguei assim algo, foi uma fase bem desafiadora para mim, porque eu era o único que não era ministro. Eu só estava no meio dos pastores, dos dirigentes, mas eu trabalhava para a igreja e tive a oportunidade de aprender teologia
no meio dos obreiros, dos dirigentes, dos pastores. Então o desafio era maior. As provas parecia que eram muito mais difíceis, e na verdade foi um pouquinho mais, realmente, para os dirigentes. Nós fizemos o médio em teologia, e isso foi um desafio muito grande para mim. E como eu estava aprendendo e vendo, admirando os nossos pastores, eu fui pedir um conselho para o pastor Edevaldo, e eu mostrei o meu esboço para ele. Irmãos, eu mostrei o meu esboço, ele olhou o esboço, ele leu, ele falou assim, ó, tá uma bênção, está maravilhoso, mas isso aqui é experiência sua, esse sonho aqui é Deus falando com você, não vai servir para a igreja. E aí até, eu falei, meu Deus do céu, aí, o que eu estava mais animado para contar era da minha experiência, né? Mas, irmãos, realmente a palavra de Deus, ela surte efeito no nosso coração. Aleluia, Jesus! Então é uma manhã de bênção. Louvamos a Deus por essas portas estar abertas, para a gente poder entrar e se alimentar. E logo mais, a partir das 5 horas, vários lugares, várias congregações vão estar de portas abertas para ensinar a palavra de Deus. E nós não sabemos quem vai entrar por aquelas portas. Então nós temos que estar preparados, né? Ligados no trono da graça, recebendo de Deus, tendo a sensibilidade e deixar que o mover do Espírito Santo faça o que tem que ser feito. Uma coisa é certa, estamos sempre, né, a nossa vida é marcada por uma diversidade de ações. Algumas dessas ações têm um teor positivo e outras o teor negativo. Cada ação constitui uma experiência, cada experiência se repete diuturnamente a cada dia. Então não tem um dia igual ao outro, não tem uma experiência igual. Nós somos a cada dia chamados para algo novo, né? Então devemos buscar sempre alguma coisa e devemos sempre abrir mão também de outras. Então é a vida, é o movimento, né? Então devemos enterrar algumas ações e fazer florar outras. Devemos em todo tempo estar em conexão com o céu e nos desconectar daquilo que nos afasta de Deus. Então é ação o tempo todo, é o tempo todo buscando. Em outras palavras, a vida cristã é uma vida de constante mobilização. Então se você saiu da tua casa como nosso amigo, irmão, veio tão longe, veio com o desejo de aprender, né? Eu também vim com esse desejo. Eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo de Deus está me ensinando nesta manhã algo novo. O culto é algo novo. A oportunidade é nova. Nós acordamos para mais uma manhã neste país onde o Senhor te trouxe, e não foi para ficar simplesmente observando as coisas, mas há um poder do alto, há uma manifestação de Deus no teu coração, na tua vida, para fazer a diferença aonde você veio, aonde você está, aonde o Senhor quer te levar. Então que nós possamos ter essa sensibilidade. Não é proibido dar glória a Deus. Essa igreja é uma igreja pentecostal, eu amo isso. Eu acho maravilhoso quando não tem que forçar ninguém. Aqueles pregadores que às vezes, né, ficam forçando para que você glorifique. Não precisa disso. E conversando com o nosso irmão ontem a respeito das pregações e repetidas, ele falou de algo que realmente eu já tinha percebido. É muito fácil para um pregador itinerante, que ele viaja em vários países e várias igrejas, e ele tem uma mensagem que ele prega 30 vezes. Chega uma hora que ele simplesmente não olha o esboço, ele fecha a Bíblia e está tudo decorado, e ele é uma bênção, faz sucesso. Realmente Deus opera, é maravilhoso. Aleluia, sim, é maravilhoso. Então, irmãos, mas para nós que somos dirigentes é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente tem que pregar aqui de manhã e tem que pregar depois, né, na congregação. Aí os irmãos da congregação, que nem o Eduardo que está aqui, vai ter que ouvir de novo. Então é até melhor, né? Ouve 2 vezes, aprende mais. Mas é difícil para estar dirigindo uma congregação, porque nós temos a responsabilidade de sempre estar diante de Deus para trazer algo novo para a igreja. Eu conversei com o nosso irmão sobre isso ontem. Eu falei, irmão Eduardo, você já viu repetindo alguma mensagem aqui na igreja? Ele falou, não. E realmente, né? Pode até ser que você use o mesmo esboço. Eu já usei até o esboço do pastor Haroldo. Um dia ele terminou de pregar, irmãos, e ele me deu 4 folhas, né? Carregador de lenha de fogo, uma coisa assim, tá vendo? Ele me deu na minha mão, e o esboço está lá guardado. Uma hora, se eu conseguir, eu vou pregar aquilo lá, porque não é fácil.
né? É um esboço bem feito, mas é algo que Deus deu para o coração dele, né? E foi ele que trouxe essa palavra. Mas a palavra é viva, eu posso pregar ela, né, pastor? Por isso que o senhor me deu um esboço, então um dia eu vou pregar ela. Só não vou pregar aqui porque os irmãos já ouviram. Mas realmente é um desafio, irmãos. Aleluia, e nós Jesus. precisamos estar atentos, até mesmo pelos dias que nós estamos vivendo. Eu também, pastor Haroldo, eu tenho uma expectativa muito grande para esse novo ano, 2025, esse é o primeiro CFO. A minha expectativa realmente é muito grande em questão de poder de Deus, crescimento da igreja. Até porque o mundo está dando cambalhotas, está tudo de ponta cabeça, os governos, e se você acompanha, você pode ver que muitas coisas estão acontecendo muito rápido, e isso traz um alerta para a igreja. É hora realmente da gente despertar para fazer a obra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, verso 1 a 12. Eu já comecei o ano com esse convite para estar na escola bíblica no Brasil. Então eu me senti totalmente desafiado em 2025. Quero servir melhor do que eu servi no ano passado. No ano passado eu não comecei o ano com essa expectativa tão boa, mas eu creio, irmãos, que nesse ano Deus vai fazer grandes coisas na vida. Aleluia. Hoje você está sentado aí, mas amanhã você pode estar aqui ministrando. Então deixa ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Colossenses capítulo de número 3, verso 1 em diante. Eu quero ler aqui rapidamente, eu quero destacar aqui algumas palavras, até mesmo porque no início do culto o Senhor já me confirmou que a palavra é esta e vem de Deus, e é bíblico, e é isso que nós vamos aqui estar, junto com a igreja, aprendendo. A palavra de Deus diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivies nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Esse texto é longo, irmãos, e o que eu vou ministrar aqui é realmente
é a palavra de Deus. É uma pregação expositiva, para que a gente venha entender esse texto, porque aqui tem 5 pontos de grande importância, que enquanto eu viver, eu quero ensiná-los, pois aprendi na palavra, é viva, surte efeito, é maravilhoso quando nós entendemos, e a nossa vida, ela é transformada quando nós realmente abraçamos os conselhos divinos. Então, irmãos, aqui nós temos neste texto alguns pontos de grande importância. Nos versículos que nós acabamos de ler, encontramos 5 palavras no modo verbal imperativo, e que nos faz compreender todas as ações da fé cristã. O modo imperativo é o modo verbal em que as palavras indicam uma ordem, um conselho, uma recomendação solene, e é semelhante à ordem do ide de Jesus em Mateus, foi lido aqui no início do culto. Então o ide, não é opcional, é uma ordem, é uma palavra que realmente traz para nós uma orientação sem outra opção, porque não temos outra opção. A igreja, ela foi levantada na terra para pregar o evangelho. A igreja tem essa responsabilidade. No texto sagrado diz que até os anjos admiram isso. E quem sabe, irmãos? Talvez você já até ouviu, já recebeu uma mensagem diretamente de um anjo, porque a palavra de Deus também nos dá base para isso, para que algumas pessoas até já estiveram, no ambiente que você talvez estava. É possível que algo sobrenatural, o poder de Deus, até mesmo um anjo, possa ter estado ali. Eu tive algumas experiências na minha vida, experiências, como eu disse no começo da ministração, é algo muito pessoal. Então, não é porque eu tive, você vai ter que ter. Então, a experiência, ela vem conforme você mergulha na palavra, Não pode ser raso, assim como nós aprendemos aqui. Então, você não pode ficar só molhando os pés, ou até o joelho. O Espírito Santo nos convida a mergulhar realmente em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E olha, irmãos, você pode sonhar com tudo de bom, você pode fazer o melhor projeto para a tua vida, mas saiba de uma coisa: se você abrir mão dos teus projetos para viver o projeto de Deus, você vai usufruir, vai viver muito mais do que você pensou, imaginou e sonhou. Isso eu posso testemunhar. Aleluia, pois realmente Jesus. Acontece na minha vida e na vida de alguns que eu conheço. Então, nesse texto sagrado tem algumas palavras que nos traz uma orientação muito grande. A primeira delas é no texto de no verso de número 1, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então aqui, irmãos, é uma das palavras que indica uma ordem, um conselho, Então, esse conselho que a palavra de Deus traz para nós é exatamente que nós venhamos buscar as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o primeiro imperativo é uma ordem, um conselho, uma recomendação solene para buscarmos as coisas do céu, irmãos. Constantemente, a maneira como o verbo está conjugado indica uma busca, não só hoje, não só no momento do culto, mas na nossa vida, Uma busca constante, e significa que isso não é da parte de Deus, embora a iniciativa do nosso Deus é maravilhosa, porque nós vemos que Deus nos amou primeiro, e o texto sagrado nos ensina, e todos nós sabemos que Deus, Ele deu o seu Filho por nós. Então a iniciativa é sempre do alto, mas compete a nós também tomarmos algumas atitudes, tomarmos providência da nossa vida e nos conduzir para o conselho de Deus, para a obediência da palavra. Então, esse texto, esta palavra nos orienta a buscar. Então, buscar significa ir atrás, insistir, irmãos. Buscar realmente é mergulhar,
como eu disse, não é somente molhar os pés, mas é mergulhar naquilo que Deus tem para você. Aleluia, e quando se fala das Jesus. coisas do alto, irmãos, nós estamos falando de grandes coisas que podem realmente transformar não só a sua vida, mas usar a sua vida para transformar a outros. Como esse texto nos traz exortação tanto à santidade, mas também ao amor fraternal. Se você já experimentou algo de Deus e sabe que é bom, irmãos, pregue essa palavra, pois muitos ainda não conhecem, e a igreja precisa realmente cumprir com este ID. E nós precisamos, irmãos, estar pregando, levando a palavra. Você é portador da bênção Aleluia, do Senhor. Jesus. Aonde você colocar os teus pés, Glória a o que Deus. você fizer, aonde Bendito você é o for, teu nome, você Jesus. carrega uma chama no teu coração. Há um mover do Espírito Santo na tua vida. Muitas vezes você acha que está aqui por um acaso. Não, o Senhor tem conduzido os nossos passos. O Senhor tem nos colocado nos lugares certos para ministrarmos o amor do Senhor aos corações que estão necessitados de uma palavra, estão necessitados de uma esperança na qual você tem, você conhece, você já experimentou. Então, ide, pregai o Evangelho, mas antes de ir, busca de Deus, busca a presença do Senhor, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Amada igreja, é muito importante nós termos o nosso momento com Deus. E isso não precisa ser de joelho, assim como foi falado, não somente na igreja, né, mas em todo o tempo, dirigindo, trabalhando, né, estudando, em todo lugar. E esse contato precisa ser constante. O nosso celular, quando sai da linha, né, quando perde o sinal, a gente fica desesperado, né? Por quê? Porque talvez um cliente, um amigo ou a própria família, ninguém consegue mais sair sem o celular. Esses dias eu esqueci meu celular, irmão, parece que a gente esquece um pedaço da gente, porque, meu Deus do céu, a gente fica desligado do mundo. E eu até estava com um carro, um carrinho que eu comprei, e não tinha nenhuma informação nesse carro, eu estava sem o celular, e até agora eu não fiz isso. Eu não sei de cor os telefones. Falei, meu Deus do céu, se acontece alguma coisa aqui na rua, eu tenho que ligar para alguém, eu vou ligar para quê? Eu só sei o meu número, nem o da minha esposa de cor eu não sei, irmão. Porque é tudo prático, você só aperta o botão, você não confere número, você não digita mais. Então, com a cabeça cheia de coisa, eu falei, meu Deus, se acontece alguma coisa aqui, eu estou sozinho, se eu tiver que pedir socorro, como é que eu vou fazer? Aí, né, a gente fica preocupado, e eu fiquei preocupado porque não estava com o meu celular. Então a gente fica, às vezes, né, por estar desligado, o nosso celular fica desesperado. Mas a gente deve ficar desesperado, irmão, quando a gente não está ligado no trono da graça. Aí é preocupante, Jesus. porque pode acontecer o que for na tua vida, no caminho que você tiver, mas se você estiver ligado no trono da graça, se você estiver buscando as coisas do alto, com certeza, irmão, seu coração vai estar em paz. Não importa. E essa paz não é a paz que o mundo oferece, não é a ausência de guerra, mas é uma paz que vem de Deus. E mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tribulação e problemas, o Senhor, Ele nos dá realmente esta paz. O segundo ponto, que está no verso de número 2, que é também uma palavra também que indica uma ordem, pensai nas coisas que são de cima. Então, não só buscar as coisas que são de cima, mas meditar, pensar, né? Estudar as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Como eu disse, se você for pensar nas coisas da terra, o dia a dia, a correria, as dívidas, os compromissos, irmão, você vai se desesperar. Mas é muito bom quando você começa a pensar nas coisas que são de cima, de saber que lá não haverá dor, lá não haverá doença, aleluia, lá não haverá dívida, lá não haverá mais esse transtorno que a gente vive aqui na terra. Realmente, irmãos, os dias têm sido muito mais difíceis. Cada dia que passa, o desafio é maior. O segundo imperativo nos exorta a ocuparmos constantemente a nossa mente com as coisas de Deus. A razão porque somos vencidos pelos desejos carnais é porque não cumprimos este dever.
de ocuparmos a nossa mente, pensamento com as coisas de Deus. E é verdade, irmãos, quando nós começamos a pensar nas coisas de Deus, quando nós começamos a pensar nas coisas do alto, pode estar chovendo canivete, você está tranquilo, você está sossegado, Jesus, porque você está firmado na rocha. Então é importante, irmãos, que a nossa mente esteja cheio da palavra de Deus. O culto, irmãos, ele deve continuar na nossa casa. E realmente, como eu disse antes, eu fico maravilhado por mensagens que foi pregada há tantos anos atrás, ainda está no nosso coração, surtindo efeito, lembrando. E quando eu tenho oportunidade para pregar aqui, não é fácil, seja no CFO ou qualquer outro congresso, pois antes eu estava somente filmando. Antes eu estava participando de uma outra forma, e grandes homens de Deus, pastores, até que passaram pelo nosso ministério, e cultos, CFO, congresso. Hoje eu tenho a oportunidade, já tive, pela misericórdia do Senhor e pela confiança do ministério, de estar ministrando em alguns congressos gerais do nosso ministério. Isso para mim é uma honra, mas é um desafio muito grande, Jesus, porque todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, me passa um filme, eu começo a lembrar das mensagens, dos acontecimentos que no nosso ministério vivenciou, grandes homens de Deus, mensagens poderosas que até hoje a gente lembra, a gente sabe, parece que a gente ainda está sentindo aqueles momentos, porque realmente é o poder da palavra, irmão, que surte efeito no nosso coração. Quando a palavra é pregada, realmente há mudança, há transformação. Por isso louvamos a Deus por termos as igrejas, conforme eu disse antes, a partir das 5 horas vão estar de portas abertas. A gente não sabe quem vai entrar, a gente não sabe da situação das pessoas que vão entrar por essas portas, mas o Senhor tem nos sustentado neste país. Aleluia! E precisamos continuar pregando o Evangelho a todos aqueles que estão neste país. Então, graças a Deus por esse ministério, graças a Deus pela vida dos obreiros que se dispõem a fazer a obra de Deus. Aleluia. Irmãos, louvamos a Deus, e é importante que nós venhamos constantemente pensar nas coisas do alto, porque se você for pensar nesta vida terrena, nos problemas, realmente você vai ficar triste, você vai se entristecer, você não vai conseguir dar um passo. Mas quando você pensa nas coisas do alto, você já começa a ter aquela expectativa de um dia estar lá também. Aleluia, não só pensar, Jesus, mas participar e estar lá. E na verdade, o Espírito Santo de Deus nos nos traz um pouco, desse céu, dessas coisas que estão preparadas para nós. Então nós temos momentos aqui, de antigozo, aquele momento da presença, da manifestação de Deus. E essa manhã é uma experiência nova para nós, pois o poder de Deus, ele já está sendo manifestado aqui desde o início do culto. Quando nós entramos pelos louvores, pelo testemunho, pela palavra, o Espírito Santo de Deus já está fazendo algo no nosso coração. Então, irmãos, é importante que nós venhamos pensar nas coisas que são de cima. O terceiro ponto, Jesus, como eu disse, também está no texto que nós lemos, está no verso de número 5, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então aqui, irmãos, mortificai, pois, os vossos membros, E aqui fala de algumas coisas, da fornicação, da impureza, e da vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Então o terceiro imperativo nos exorta a subjugar as nossas paixões e desejos pecaminosos. Nós sabemos, irmãos, a herança do pecado. Nós precisamos constantemente estar buscando em Deus, precisamos pensar nas coisas do alto e precisamos mortificar a nossa carne, porque a carne, ela não quer vir aqui num dia de domingo de manhã, acordar 6 horas como o nosso irmão, que trabalha todos os dias da semana. O único dia que ele pode ficar um pouquinho mais debaixo do cobertor no frio que faz naquele lugar, ele sai
para sacrificar, né, a carne, para mortificar o desejo de ficar debaixo daquele cobertor, mas vir para receber as coisas que são do cima, as coisas que são do alto. Isso não é fácil, irmãos, isso não é fácil. Eu domingo, todos os domingos tem uma reunião em casa, e essa reunião para mim é uma das mais importantes. Quando a gente vira vovô, irmãos, a gente parece que é amado de novo, né? Aí aquela criança, ela traz algumas lembranças dos filhos, não que os filhos são menos importantes, mas toda aquela importância ela volta, porque os filhos crescem e cada um segue os seus caminhos, os seus próprios desejos, né? Os seus próprios compromissos, já não são mais dependentes da gente. E aí quando uma netinha olha para você com um sorriso, pela primeira vez, como aconteceu na semana passada, fala vovô, não tem coração que aguenta. Então, domingo, para mim, é de lei, né? Almoço em casa com a minha netinha e todos os filhos reunidos. Então isso é maravilhoso, nós precisamos realmente viver isso. Mas para viver isso, irmãos, você precisa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Aí lá na frente você vai colher os netos, né, os filhos, todos eles servindo a Deus. Então é preciso perseverar, é preciso buscar a Deus, é preciso pensar nas coisas do alto e é preciso mortificar o desejo da carne e realmente se apresentar a Deus, né? Tirando tudo. E tem muita gente que vive ainda com algumas bagagens do passado. Irmãos, o nosso Senhor, aleluia, Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem muita gente que carrega uma bagagem que não pertence mais a Ele. Então não pertence mais a nós. No passado eu posso ter feito coisas terríveis, mas isso não pode de forma nenhuma pesar nas minhas costas, porque eu sei que eu fui liberto por Cristo. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, e eu posso estar aqui esta manhã abençoado por Deus, né? E louvando a Deus, livre de todo o pecado, pois tudo foi pago na cruz do Calvário. Então, mortificando, irmãos, a nossa carne e recebendo da parte de Deus, né, as coisas novas. E para largar tudo isso, né, o nosso passado, para viver algo novo na nossa vida, né, diárias, para viver realmente o novo de Deus, aí então vem esse outro conselho, que está no verso de número 8, que diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então esse é o quarto imperativo nesse texto que nós lemos, e nos exorta a banir, a desapossar de nossas vidas aqueles hábitos que não agradam a Deus. Então, no imperativo, nós vemos que devemos mortificar nossos membros da prática dos pecados, né, inerentes à natureza humana. E aqui neste novo conselho, que é despojar, né, aqui somos exortados a banir, a desapossar de nossa vida todo hábito que não glorifica a Deus. E que para muitos crentes, né, parece que é normal, né? Então, irmãos, o crente que realmente quem teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não pode ter, né, a ira no teu coração, a cólera, assim também a mentira, né, a malícia, a maledicência e as palavras frívolas e a mentira, né? Se ainda vivemos nessa prática, é porque ainda nós não somos nova criatura, mas não é o caso daqueles que aqui estão. Eu quero acreditar que todos nós, né, alguns de nós que aqui estamos, talvez tínhamos no passado alguns costumes, até mesmo alguns vícios, mas realmente, irmãos, nós precisamos obedecer a palavra e deixar de lado, realmente deixar o mover do Espírito de Deus no nosso coração, a palavra que transforma, e viver de uma forma diferente. Realmente o Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele realmente faz uma mudança na nossa vida. O que a gente faz, o jeito que a gente anda,
até a forma que a gente se veste muda, né? Principalmente o que a gente fala. Muitos no passado, eu, graças a Deus, desde criança, eu tive um bom ensinamento nessa questão. E se falasse algum palavrão, era chinelada na boca, irmão. Era assim no passado. Agora ninguém faz mais isso, nem pode. Mas realmente, se eu falasse algum palavrão, alguma palavra na minha casa, meus pais, eles me corrigiam na hora. Então eu fui ensinado assim muito firme nisso. Mas alguns de nós, no passado, nós falávamos alguns palavrões, né? Infelizmente, irmãos, os palavrões ainda continuam e até mesmo em cima de púlpitos. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos deixando, né, fluir dos nossos lábios. E é muito ruim isso. Eu fico muito entristecido quando eu vejo uma pessoa que já está há mais de 10 anos na igreja e fala coisas que, né, meu coração na hora chega a doer. Eu falo, meu Deus do céu, como pode fluir, né, desse mesmo lábio, desses lábios que outrora está na igreja louvando, né, quão grande é meu Deus, e depois falando palavras tão feias. Então é importante, irmãos, nós, né, jogarmos tudo isso fora e realmente deixar ser movido pelo Espírito Santo de Deus, despojando de todas essas coisas, né, da ira, da cólera, assim também como algumas pessoas que guardam no coração o rancor, a ira, não conseguem perdoar. Então você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir ser um cristão autêntico se você guardar essas coisas no teu coração. E o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor, como eu disse, já pagou o preço, e o mover de Deus no nosso coração, a palavra é pregada justamente para isso, e ela jorra no nosso interior, limpando, irmãos, deixando para trás tudo aquilo que não presta e nos convidando a algo novo. Então nessa manhã nós estamos sendo transformados. A palavra de Deus está fazendo efeito nos nossos corações. E por último, irmãos, algo de grande importância, que principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, é realmente algo que nós precisamos ter bastante atenção. Está no verso de número 12, que diz assim, é mais uma palavra aqui, um conselho, uma ordem praticamente, e que diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui, irmãos, também, conforme a palavra de Deus sempre nos alerta, em outros textos, fala sobre até mesmo a armadura, outros textos falam sobre o revestimento, outros textos também falam sobre a transformação do nosso corpo, que a qualquer momento vai acontecer no arrebatamento. Aí sim, esse corpo, irmãos, ele vai ser totalmente transformado. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser revestidos, aleluia, revestidos, aleluia, de poder, aleluia, do alto. Então, o quinto imperativo desse texto é uma ordem para nos ataviarmos com as vestimentas dos escolhidos, dos servos de Deus, a misericórdia, a benignidade, a humildade, mansidão, longanimidade e o mais perfeito dos adornos, que é o amor, aleluia, glória a Deus. Então, revestir-se significa vestir novamente, né? Então, hoje está um pouco frio. Se você viesse de camiseta, você ia passar frio. Então, o que você faz para não passar frio? Você coloca uma blusa, né? Então, é uma camada a mais, né? É um reforço a mais. E nós, como cristãos, nós precisamos buscar da parte de Deus este reforço, este revestimento, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ontem nós estávamos no estudo bíblico falando justamente sobre isso, a necessidade de nós estarmos buscando o dom de Deus, né? O batismo no Espírito Santo de Deus, para poder pregar a palavra, porque não pode ser de qualquer jeito. Alguns quiseram até expulsar demônio de qualquer jeito, e a Bíblia relata isso. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser do seu jeito, mas do jeito de Deus. Na verdade, Ele não só reveste, como Ele capacita também. Então nós precisamos buscar de Deus, aleluia, esse Jesus, revestimento. Como eleitos de Deus, nós precisamos, irmãos, ser misericordioso,
né? Ser benigno, humilde, manso. E tem tanto crente bravo por aí, irmãos, é tanta gente brava. Eu sou totalmente contra, e a palavra de Deus também nos orienta a não colocar as questões, né, em debates. Se Jesus vem buscar a igreja antes ou depois do arrebatamento, vai arrebatar a igreja antes ou depois da grande tribulação. Irmãos, eu aprendi que é antes, eu fico nessa palavra, pois realmente tem base bíblica. Aleluia, mas ainda Jesus. que não seja antes, que seja durante ou depois, nós não precisamos discutir com ninguém. Nós precisamos somente crer no Deus que está no comando de todas as coisas e ter a convicção de que se for antes, no meio ou depois, nós estaremos com o Senhor na glória. Jesus. Como nós temos no Bendito nosso Jesus. ministério, a Assembleia de Deus, esse ensinamento, a nossa fé é um pouquinho mais ousada, né, irmãos? Alguns pregadores, pastores, muito estudados, eu gosto muito de ouvir alguns pastores de outros ministérios, têm outra visão, tem um aprofundamento até muito grande da palavra, eu admiro, mas eu fico pensando, né, o que eles estão perdendo por não acreditar no que nós podemos viver nos dias de hoje, Aleluia, que ainda está Jesus. em prática, os dons celestiais, né, os dons de Deus, né, expulsar demônio, irmão, né, falar novas línguas. Graças a Deus nós temos esse revestimento, esse poder do alto, que é manifestado no meio do povo que adora, que busca, que pensa nas coisas que são do alto. Então nós estamos aqui para receber de Deus a instrução, para estar alerta, para fazer a obra de Deus. Então o modo imperativo, ele exprime uma ordem, né? um pedido, uma súplica, um conselho, uma exortação. Então, irmãos, assim como foi lido no começo do culto, ide, né? Ide, aleluia, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, da mesma forma como alguns outros versículos diz, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecida as suas obras entre os povos, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Olha só as palavras que o evangelho tem para nós. Todas elas nos orientando, todas essas palavras nos ensinando a ter uma vida próspera, cheia de Deus, conduzida debaixo da graça e do poder, assim como o Senhor falou para Abraão, lá em Gênesis 12, olha, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só, irmãos, isso aqui, né, Abraão, ele poderia chegar e perguntar, mas para onde eu vou? Deus não deu mapa, Deus não deu na verdade só deu uma ordem, sai daí, sai da terra do teu pai, né? Da tua parentela, e eu vou te mostrar. Então isso, irmãos, é fé. Nós estamos nas mãos do Senhor e nós não vamos ficar decepcionados de forma nenhuma. Grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas e nos convida hoje a experimentar essas coisas, a viver um novo ano na presença de Deus, fazendo a diferença. E isso compete a nós, irmãos, não é Deus. Aqui o conselho é para que nós venhamos pensar, buscar, mortificar, Aleluia, que nós Jesus. venhamos estar, né, de acordo com a mensagem de Deus, para poder trilhar esse caminho e receber da parte de Deus grandes coisas. Aleluia. É o meu desejo para esse ministério, é o meu desejo para a tua vida, que você possa ter um ano de 2025 cheio da graça de Deus, que possa ser um ano marcante no seu ministério, na tua família, na tua casa. Se você assim andar, né, diante desta palavra, a direção que nós temos, a orientação que nós temos aqui, com certeza você vai terminar esse ano aqui dizendo, né, que o Senhor realmente fez grandes coisas na tua vida. Então não viva só de expectativa, mas viva, né, de ações. E não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Receba de Deus em nome de Jesus. Eu quero agradecer de todo o coração a oportunidade, que o Senhor possa falar mais profundamente em cada coração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos, vamos colocar de pé, graças a Deus. Aleluia. Que maravilha, irmãos, graças a Deus. Se tem alguém que quer uma oração específica,
né? Ou até mesmo por imposição de mãos, nós estamos aqui nesta manhã e é uma oportunidade, irmãos, né? Da gente estar diante de Deus, crendo na palavra que foi pregada, né? Abraçando esta causa realmente e sendo revestido. Se tem alguém, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia, vamos orar, Jesus. agradecendo a Deus por esse momento, né? Se tem alguém enfermo, eu quero orar com a fé que o Senhor tem colocado no nosso coração, pela manifestação de Deus na vida dos ministros, que assim, com imposição de mão, pode realmente orar e a pessoa pode ser curada. Isso acontece lá em casa também, graças a Deus. Aleluia, então acontece Jesus. na igreja, irmão. Você crê? Se tem alguém enfermo que quer a oração, pode vir aqui, impor as nossas mãos. Bendito é o teu nome, Jesus. Vem aqui que nós Tu és vamos orar em santo, nome de poderoso Jesus. e É fiel, esse evangelho que nós cremos. Aleluia. É o evangelho, Deus. resultado, irmão. Não é só de teoria, mas é de ação e de resultado. Nós cremos no poder de Deus, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema. Vamos orar, igreja? Tendo suas mãos para cá. Seu Deus, amado Pai, em tuas mãos nós estamos. Sim. E como teu servo, Senhor ministro, Deus, Senhor em nome de Deus, Jesus. teu evangelho. Pai, conforme a tua palavra nos ensina, eu oro pela vida do teu servo. Tu és conhecedor, Pai, da necessidade, do corpo humano, Pai, e todo o funcionamento. E neste momento eu não sei a causa, mas tu conhece. Entra com providência, Pai, e que teu servo possa testemunhar. Assim como nós oramos aqui pelo rapaz lá no Brasil, sabemos que o Senhor pode operar também, mesmo, Senhor Deus, tão longe, mas o Senhor é um Deus onipresente, onipotente. O Senhor é um Deus que realiza realmente milagres e maravilhas. E no teu nome nós oramos, abençoando a vida do teu servo. Dá a ele, Senhor Deus, a cura, a vitória, para que ele possa testemunhar da tua palavra, que é viva e eficaz. Ao teu povo, Senhor Deus, que se reúne nesta manhã, que esta palavra venha surtir efeito nos corações, e nós possamos, Senhor Deus, ver na vida de cada um, Senhor, no nome de Jesus, o operar, Deus, do teu Espírito. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, louvamos a ti, confiamos no teu poder, na tua palavra. Assim nós agradecemos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você foi abençoado, diga amém. Amém. Toma o teu assento, irmãos. Que palavra, irmãos. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.